Bom, pessoal, essa aula é sobre os comandos de montagem no Solid Edge. Então, eu vou gravar para mostrar o básico da montagem do Solid Edge. Como eu já falei nos outros links, né, nos outros tutoriais, esse material é baseado nos tutoriais da própria Siemens que desenvolveram o Solid Edge. Então, você clica aqui, você tem acesso a esse material, né, de uma forma mais detalhada. Eu não falo tudo que está lá, mas se você tiver disponibilidade de fazer uma montagem avançada, você pode olhar detalhes nesse link. Qual o objetivo, né? Então, o objetivo dessa lição é apresentar a interface de montagem no Solid Edge, discutir as diferenças dos fluxos de trabalho para a criação de uma montagem com relações entre peças mais comumente usadas. Então é como fazer as montagens no próprio Solid Edge. Essa é a cara do Solid Edge quando a gente abre no perfil de montagem. Então vocês podem identificar aqui em cima, ó, que vai estar escrito Solid Edge, né? O ST depende do ano. Então pode ser o ST8, ST9, pode ser o 2020, né? Que ele deixa de ter essa denominação. Aqui do lado você vai ter lá a montagem e do lado você vai ter o nome do arquivo. ASM é o nome padrão. Então quando você salva com o nome da montagem. Bom, qual é o grupo mais comum aqui então que a gente vai utilizar? É esse grupo aqui de montar, certo? Então esse grupo de comandos, quando eu estou usando essa interface de montagem, aquela de desenho de peças, ela é substituída. Portanto, eu não tenho mais, por exemplo, aquela opção de sólidos aqui. Eu tenho ainda algumas opções de rascunho, mas sólidos não. E a opção principal aqui é essa de montar, certo? Que é possível fazer, então, criar as relações numa montagem. Aqui a gente também tem algumas coisas bem interessantes para movimento, né? Motores para movimento das peças. Os comandos de visualização aqui são os mesmos que a gente usa nas peças, tá? Depois eu mostro mais detalhadamente no próprio software. Uma coisa que é muito importante é o Pathfinder, que é aquela árvore do lado esquerdo do software, né? Então o Pathfinder vai aparecer aqui, certo? E quando eu estou fazendo a montagem eu tenho essas relações. Veja que eu tenho uma parte superior do Pathfinder. Essa parte superior aqui, ó, ele vai ter o nome das peças que eu vou inserir, certo? Então eu posso inserir peças independentes, posso inserir submontagens, e aí as submontagens elas aparecem com ícones um pouco diferentes, tá? Posso também saber as relações das montagens, e aí eu clico numa peça e embaixo, ó, eu vou saber as relações que foram utilizadas para realizar aquela montagem, tá? Então esses aqui são os ícones que são relacionados aos comandos de montagem que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Toda vez que eu desmarco uma dessas caixinhas aqui, a peça é omitida na minha montagem. Então eu posso habilitar ou desabilitar essas peças conforme a minha conveniência, conforme a complexidade do desenho que eu estou montando. Bom, o fluxo de trabalho para posicionamento e montagem das peças pode funcionar de duas maneiras. Na verdade são 4 maneiras diferentes, mas tem várias maneiras de fazer isso. Os principais são o Flash Fit, que é um comando intuitivo que o próprio software estabelece como critério de montagem. Então, para os comandos mais comuns ele funciona bem, para coisas mais específicas ele pode ter problemas, e aí você pode usar então o fluxo de trabalho tradicional, e existe ainda o fluxo de etapas reduzidas, tá? Para iniciantes, que é o nosso caso, a gente vai usar o Flash Fit e o fluxo de trabalho tradicional para a gente entender como a montagem é realizada. Então, basicamente, eu uso relações de montagem, tá? Então, se eu quero montar uma peça sobre a outra, né, eu vou usar uma relação adequada. E um detalhe bem interessante do Solid, né, e de outros softwares também, é que quando uma das peças é alterada, aquelas relações de montagem elas são mantidas, e então o conjunto é modificado para a nova peça. Então essa peça de baixo aqui, ó, eu modifiquei ela, essa base que ela veio parar nessa superfície, né? Então quando eu faço isso,
essa peça que estava montada sobre essa parte, ó, ela permanece montada, então ela vem junto na montagem. Mesma coisa nessa peça aqui, ó, tem um alinhamento axial aqui, ó, que essa peça ela é encaixada sobre essa. Na hora que eu modifico essa peça subindo ela, a outra acompanha essa subida, tá? Então essas relações, ou a manutenção dessas relações, são mantidas no Solid. O primeiro método para montagem é o Flash Fit, certo? O Flash Fit ele reduz as etapas de escolher o comando de relação, tá? Ele vai entender mais ou menos quais são as relações que eu quero fazer e ele vai então fazer isso de forma mais intuitiva, mais automática, com menos cliques no mouse, tá? A peça, quando está com o Flash Fit acionado, ela é transparente, tá? Então ela vai aparecer com verde claro aqui, né? E quando eu desabilito o Flash Fit, então ela passa a ter a cor original da peça. E aqui a gente tem os posicionamentos, ó, que são são os comandos mais comuns, né, do Solid, que estão relacionados aqui nesse grupo montar, em que eu vou ter inserir componentes. Eu tenho a possibilidade de criar peças no local, mas isso a gente só vai usar aí quando a gente estiver em desenho avançado, né? Então quem tiver interesse em avançar os conhecimentos sobre Solid pode habilitar essa parte. É simples também, não é difícil, mas nesse momento a gente não vai usar essa ferramenta. E do lado aqui a gente tem então os comandos de relações, as relações que podem ser usadas. Destaco aqui 4 relações. A primeira é o Flash Fit, que é aquela intuitiva, que ela vem padrão, tá? E depois a gente tem o unir, que é esse ícone aqui, então eu uno duas superfícies, tá? Eu tenho o alinhamento planar, que eu vou deixar duas superfícies paralelas, usando a mesma relação, e essa outra que é o alinhamento axial, quando eu tenho peças cilíndricas, tá? As outras têm as suas vantagens e desvantagens, mas também elas podem ser exploradas de uma forma mais avançada. A ideia é dar uma introduzida básica nos comandos, né? E a partir desses comandos básicos, você vai poder explorar outros comandos, tá? Uma dica muito simples é você pesquisar comandos no YouTube, tá? No YouTube você coloca lá, comando unir no Solid Edge. Vai ter alguém que fez algum comando mostrando como aquele comando funciona. Fez um vídeo mostrando como aquele comando funciona, tá? Então, vamos ver então no Solid, né? Vou botar o meu Solid Edge aqui, tá? Então eu vou abrir o novo, certo? O novo eu vou usar montagens. E aí eu vou então criar uma montagem. Tá? Então essa é a configuração básica. Eu vou vir aqui, ó, nos comandos mais comuns, esse grupo aqui, né? Começo pelo inserir componente. Então eu vou inserir um componente, certo? E quando eu venho aqui no inserir componente, ó, abre a biblioteca de peças. Nessa biblioteca de peças, nessa aba lateral, ó, então eu estou aqui, ó, sem nada, né? Estou então aqui com o Pathfinder, certo? Nesse caso aqui só vai aparecer a montagem 1, o sistema de coordenadas que eu posso mostrar ou não, né? E os planos cartesianos que eu também posso mostrar ou não. Então, nesse caso, eu vou deixar os dois desabilitados. Bom, o desenho que a gente vai fazer a montagem, ó, é esse desenho aqui, ó, o dispositivo de furar anéis. Tá? Então, para que eu faça a montagem, eu já vou ter que ter desenhado todas essas peças, né? Então, ele consiste num corpo, certo? Que ele chama de suporte. Então ele é um suporte, essa peça 1 aqui é um suporte. Tem um eixo, que é essa peça aqui. O pino que trava o eixo no suporte. Uma arruela, uma porca, né? E uma bucha, certo? Então esse conjunto aqui ele deve ser montado. Então eu já desenhei isso, né? Eu vim aqui, ó, através dos desenhos técnicos, eu fiz o desenho no Solid.
Cada uma dessas peças eu já desenhei. Peça 1 do suporte, peça 2 do eixo, né? A bucha, né? E daí eu tenho a porca e a arruela, que são desenhos padrão, tá? Então essas eu não preciso fazer. Bom, então o que, que vai acontecer, ó? Lá no meu Solid, eu já fiz o desenho das peças, ó. O meu suporte está aqui desenhado. Como que eu faço? Eu tenho o sistema, eu trago o suporte para cá, e ele vai então colocar o desenho na posição do suporte. Tá? Essa é a primeira peça que eu arrumo, que eu trago. Essa primeira peça, ela vai ser a minha peça de referência. Em torno dessa peça, todas as outras peças vão se posicionar. Tá? Então essa aqui, ela é aquela que está no formato mais definitivo, ou seja, que eu não vou mais modificar, tá? Ela também vai ficar fixa. Ela também tem que ter um cuidado na hora de desenhar ela, para ela ficar na posição de uso dela, tá? Então, por exemplo, cuidar a vista frontal na hora que for desenhar essa peça lá no comando de partes, né? E então eu vou ter ela como referência. Todas as outras peças irão se modificar em relação a essa peça. Eu arrasto ela usando o mouse aqui de forma simples, ó. Então aqui, ó, Solid Edge, né? O meu caso aqui é a versão 19, é uma montagem e a extensão é a SM1. Então eu vou salvar essa peça, tá? Então eu salvo aqui como montagem ou furador de anéis. Eu vou colocar aqui, ó, furador, tá? É importante que você salve isso na pasta furador, onde estão os desenhos, tá? Nunca separe os desenhos das pastas, sempre deixem todos na mesma pasta. E aqui eu vou ter a montagem. Então, salvar, né? O que, que vai acontecer, ó? No meu Pathfinder aqui, ó, eu vou ter, então, posso fechar essa parte aqui, né? Vou ter o Pathfinder. Aqui eu vou ter o nome da peça, né, do conjunto que eu defini. O sistema de coordenadas está aparecendo, eu posso mostrar ou não, tá? E aqui está a primeira peça, ó. Então essa primeira peça eu coloco o mouse sobre ela, ela é destacada aqui. Quando eu tenho uma montagem com várias peças, eu consigo, por exemplo, identificar essa peça aqui, tá? Eu posso, por exemplo, desligar essa peça, ó. Eu clicar aqui, ela vai sumir. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer. Nesse momento eu quero que ela apareça, certo? Eu posso usar o scroll do mouse para movimentar, e eu posso usar aqui o sistema de coordenadas para posicionar as vistas conforme a minha conveniência, tá? Bom, então agora eu vou inserir um novo componente. Aquela biblioteca de peças vai aparecer novamente, né? Então eu vou trazer aqui, ó, uma peça que é a bucha. Então eu pego a bucha, arrasto para cá, certo? Quando eu arrasto a bucha, ó, veja que ela vem em uma cor verde clara. Isso significa que o comando de flash fit aqui, ó, o flash fit está acionado, tá? Então, quais são os comandos que eu posso usar pelo flash fit? Ou melhor, eu vou começar de forma inferna. Eu vou apertar o ESC, vou sair do flash fit, ó, e essa aqui é a minha peça. Então eu vou usar os comandos básicos. O que eu vou fazer, né? Como que eu montaria isso fisicamente? Eu pego essa bucha, né? Trago ela para esse orifício, porque ela vai ser montada aqui. Eu faço um alinhamento entre os eixos, né? E daí eu coloco ela aqui, introduzo ela aqui nesse furo, certo? Então é mais ou menos essa lógica que eu uso no próprio Solid. Eu vou usar um alinhamento axial, tá? Ele faz uma pequena descrição do alinhamento axial. Clico aqui no comando, certo? E aí eu vou selecionar alguma superfície cilíndrica, que é aquela superfície que eu quero encaixar lá. Então eu clico aqui, ó. Essa linha tracejada que aparece aí no centro do cilindro, ó, vai ser o meu eixo, né? E selecionei uma vez, agora eu vou selecionar aonde eu quero montar, ó. Então é nesse cilindro que eu quero montar. Então eu clico aqui, ó. E aí eu vou ter então, ó, a movimentação da peça para dentro do cilindro, certo? Então, ó, agora as duas peças estão em um alinhamento axial, perfeitamente axial, tá? Então eu posso visualizar ela aqui, ó, e as duas peças estão nesse alinhamento axial, tá?
ela não está ainda na posição que eu quero, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou regular essa posição em relação a essa superfície, ó. Então eu vou usar agora um outro comando, que é o comando de unir, ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou unir a face inferior, ó, dessa superfície aqui, ó, na bucha. Eu vou unir essa superfície, né, veja que ela está destacada, com essa superfície interna aqui, ó, porque é onde ela vai ficar encaixada. Então na hora que eu clico, ó, a peça vai subir e eu vou ter um encaixe perfeito, tá? O comando de unir, ó, ele também me permite editar, ó, a distância que eu quero deixar de uma peça. Por exemplo, se eu quisesse deixar ela afastada, né, não completamente unida, eu poderia clicar aqui e dimensionar uma distância para que ela ficasse afastada em relação a essa superfície que eu resolvi unir, tá? Outra coisa que é possível fazer, por exemplo, assim, essa face está invertida no sentido que eu quero. Eu poderia ter colocado ela assim, ó, virada para cima. É óbvio que eu não quero assim, né? Assim tá errado. Então, se eu tivesse montado originalmente ela ficada dessa maneira, eu teria que vir aqui no virar e virar essa superfície, tá? Então, assim é a maneira correta, tá? Clico o botão direito, encerro o comando e aí a peça fica encaixada, certo? Aí, olha, o que acontece? A peça que eu acabei de inserir, ela aparece aqui. Se eu clicar aqui nessa peça, ela vai ser destacada, né? Vou encerrar aqui o comando. Aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, a bucha, ela vai aparecer destacada aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui, eu vou ter uma série de possibilidades, tá? Eu posso mostrar, ocultar, que é o mesmo que eu clicar nesse ícone aqui. Eu posso isolar ela de outras peças. Eu posso dar um zoom nela para quando eu tenho uma montagem complexa. Imagina que eu estou montando um carro e eu preciso saber onde está um parafuso. Então eu vou dar um zoom em e eu olho nessa parte. Eu posso editar essa peça, tá? Se eu editar ela aqui, eu clico aqui, ó. E qualquer modificação que eu fizer nessa peça, agora, tá vendo, ó? Os comandos aqui, ó, eles mudam, tá? E eu posso editar ela no local, como é o caso aqui. Então eu posso mudar uma extrusão, alguma coisa assim, tá? E quando eu fechar aqui, ela salva a peça, né? E retorna para montagem. Ou então eu clico com o botão direito aqui, ó, e eu vou em abrir, ó. Em abrir, aí eu abro ela em um novo arquivo. E ela tá aqui, né? E aí eu também tenho aí uma peça ordenada. E eu posso então modificar essa peça, salvando na hora que eu modifico, automaticamente essas modificações vão ser alteradas na montagem, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, ó, quando eu clicar na bucha, ó, aqui embaixo, ó, vão aparecer comandos que eu usei para montagem, que são esses comandos de montar, tá? Então, quais foram os comandos? O primeiro comando que eu usei foi o alinhamento axial, tá? Boto o mouse sobre o alinhamento axial, veja que o desenho aqui, ó, do alinhamento axial é igual ao desenho do alinhamento axial desse ícone, tá? Então ele vai me dizer com quem eu fiz o alinhamento. Então a bucha fiz o alinhamento axial com a peça suporte, tá? E a bucha também fez o alinhamento de união com o suporte, que é aquele união que está com distância 00 lá, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai mostrar lá. Eu posso, por exemplo, modificar uma distância entre as peças. Por exemplo, se eu botar 10 milímetros, ó, e der um Enter, ó, a peça se afasta 10 milímetros. Ela está montada a 10 milímetros então dessa superfície, tá? No meu caso eu vou deixar 0 porque eu quero que ela fique lá no 0 mesmo, tá? Então eu clico aqui, né, aperto o ESC e saio, e aí então eu tenho a montagem, tá? Então basicamente são esses os comandos, ó. Vou arrastar uma nova peça, vou lá em inserir componente, vou trazer o eixo, certo? Então o meu eixo está aqui, ó, desenho do eixo. Então eu vou arrastar o eixo para dentro aqui. Então o eixo está usando o Flash Fit, ó. Então eu vou desabilitar o Flash Fit. Para isso eu aperto o ESC, né, e uso então os comandos tradicionais de montagem. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou unir, vou fazer um alinhamento axial. Clico aqui, ó, pego, miro isso num cilindro,
certo? E vou, então, mirar aqui nesse furo, que é onde eu quero encaixar esse eixo, certo? Então ele vai ser posicionado ali. E da mesma maneira agora, ó, feito isso, né? Eu vou vir aqui e vou unir, ó. Vou unir esse plano aqui, ó, com esse plano da peça aqui de dentro. Então, quando eu faço essa união, eu tenho a montagem dessa peça sobre essa, né? Então, é como se eu fizesse a montagem manual, tá? E por aí vai, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z, né? Vou desfazer aqui para mostrar como isso é feito com o Flash Fit, tá? Então, imagina aí que eu não tenha inserido, tá, a peça ainda, tá? Eu poderia ter inserido e clicado aqui no Flash Fit, não tem problema, é a mesma coisa. Mas eu vou vir aqui, vou inserir um componente, imaginando que o Flash Fit vai estar habilitado, né? Então, na hora que eu trago ele para cá, o Flash Fit está habilitado. Então, o que eu vou fazer, ó? Em vez de eu ir lá, clicar no comando e clicar aqui, ó, eu já vou, o computador já vai entender mais ou menos o que eu quero fazer. Ó. Então eu aponto para o cilindro, ó, ele vai entender que é o alinhamento axial. Eu aponto aqui para o cilindro, ó, ele já vai fazer a união. Eu não precisei ir lá no comando avisar ele de qual eu usaria. E quando eu aponto para essa face, ó, eu aponto para essa face aqui, ó, e ele já entende que é um alinhamento, uma união. E aí eu faço isso de uma forma mais rápida, tá? Outra coisa que eu tenho que fazer, ó, é alinhar esse furo com esse aqui, ó. Então eu coloco o mouse aqui, ó. Ele já entendeu que eu vou alinhar o eixo, né? E coloco o mouse aqui. Quando quando a seleção for no item que eu quero, ó, eu clico e ele faz o alinhamento axial, né? E finaliza então o comando. Então eu fiz a montagem nesse plano aí, tá? Basicamente são esses, né, as montagens, ó. Vou inserir então agora uma arruela, ó. Deixa eu ver se eu acho a arruela aqui, ó. Vou pegar a arruela, vou arrastar a arruela, né? Vou usar o Flash Fit, mesma lógica. Alinhamento axial, veja que agora eu vou usar o alinhamento axial junto com o eixo, que é uma peça, né, ó. Fiz o alinhamento axial, vou visualizar ela de uma forma diferente, mas eu não quero ela montada aqui, ó. Eu quero que essa face da peça, né, seja unida a essa face dessa peça. Veja que agora são peças diferentes, né? Eu fiz o alinhamento axial com o eixo e agora eu vou fazer a união planar com o suporte, ó. Então eu clico aqui e aí eu vou fazer a união planar com o suporte. Beleza, finalizo, né? Então tá a montagem lá, ó. Agora eu vou olhar aqui na peça, ó, como que ficou a arruela, ó. Aliás, vou olhar como ficou o eixo, né? O que o eixo fez, né? Meu mouse está com um pequeno defeito que quando eu clico, às vezes ele clica mais de uma vez. Então na hora de trocar também, né? Tem gente jogando muito LOL aqui em casa e aí acontecem esses problemas. Então, ó, se eu clicar aqui no eixo, ó, o que vai acontecer, ó? Ele vai me trazer o eixo em destaque, né? O eixo foi montado no suporte com alinhamento axial, é esse primeiro comando. Depois ele foi montado com a união entre a face do eixo com a face do suporte, né? E depois, ó, eu fiz uma outra união com rotação desbloqueada, certo? E aí, olha, aparece uma linha pontilhada aqui. E embaixo aparece uma arruela, certo? Ou seja, eu fiz um alinhamento axial com a arruela também, né? Então eu fiz o alinhamento axial com a arruela e com o suporte. Por que aparece essa linha pontilhada? Porque, ó, o eixo está entre a arruela e a bucha. Então o que eu fiz de relações com a bucha são essas de cima, né? E o que aparece no eixo com a linha tracejada embaixo foi o que eu fiz com a arruela. Então ele divide as relações
entre a parte superior e a parte inferior, certo? Esse outro alinhamento foi aquele que foi destacado aqui, né, onde eu faço o travamento do pino. Então, isso aqui aparece como relação. Ah, eu não usei uma relação adequada, não tem problema. Eu venho aqui, seleciono o item que não ficou bem montado, seleciono o tipo de relação, aperto Delete e essa relação, então, ela é suprimida. A peça está aqui, está colocada aqui, mas a relação foi suprimida. Agora a peça pode se deslocar nesse ponto aqui, tá? Então aí tô com todas elas aqui. Por fim, ó, eu vou montar a porca. Então já tinha feito a porca, vou arrastar a porca para cá, né? E vou usar o mesmo raciocínio, ó. Alinhamento axial, junto na rosca aqui, ele vai pôr a peça de uma forma adequada. Eu vou unir essa face aqui, ó, da porca com essa face aqui, né? E aí ele vai posicionar a peça lá. Opa, ela ficou dentro da peça, não tem problema. Eu venho aqui e uso o virar. E aí ela vai ficar na posição certa. Finalizei, aperto o ESC e tá feita a montagem, né? Montei aí todas as peças, ó. Quero olhar dessa perspectiva, quero olhar de uma perspectiva diferente, ou da parte da frente, tá? E então eu faço a montagem dos grupos. E eu mostrei como funciona, né? O inserir componente e as principais relações de montagem. Essas principais relações de montagem, elas são muito importantes. Existem outras relações que, à medida do avanço no desenho aí, é possível você passar a usar essas outras. Mas a relação com o Pathfinder aqui, as relações de montagem aqui embaixo, né? E o resultado disso na peça era o que eu queria mostrar.